Meus irmãos, queria encerrar o nosso jejum de 40 horas e nós começamos o jejum falando que a bênção ou a escada da multiplicação, ou a bênção da multiplicação. E a multiplicação, toda a multiplicação daquilo que Deus quer fazer na sua vida, ele vem sempre através de um milagre. Ele vem sempre através do poder de Deus, através da sua vida. E o primeiro nível de multiplicação que você precisa experimentar é uma experiência pessoal. E nós falamos lá da 2 Reis, capítulo 4, eu não vou pregar aqui sobre hoje, eu imagino que você conhece esse contexto. É um contexto de uma mulher que perdeu o marido, tinha filhos, estava com dívida, e ela foi atrás de Eliseu, porque assim, naquele contexto a mulher não tinha o hábito de trabalhar. Para trabalhar ela tinha que fazer outras coisas, mas ela não trabalhava, era o marido que trabalhava, era o marido que sustentava, ela ficava em casa para cuidar dos filhos. Então a fonte de renda dela morreu, que era o marido. E quando o marido morre, ela, em vez de ficar desesperada, ela foi atrás do profeta Eliseu. Eliseu aqui aponta para Deus. E o que acontece? Ela chegou simplesmente, ela estava desesperada porque não tinha dinheiro para pagar, poderiam levar o filho dela, ela poderia perder a casa, e realmente ela não tinha nada na casa dela. E ela, desesperada, ela vai para Deus. Assim como você, quando precisa de alguma coisa, você vai para Deus. Ela também foi para Deus. E o que aconteceu ali? Deus, através do profeta Eliseu aqui representa a pessoa de Deus, ela simplesmente, Eliseu pergunta, o que você tem? E ela fala, não tenho nada em casa, além de uma botija de azeite, uma botija vazia ainda. Aí o que o profeta fala? Olha, então você vai nas vizinhanças aí e pede vasilhas vazias e traga. Aí ele vai lá, ela tinha uma vazia com um pouco de azeite, e a palavra de Deus fala que essa mulher, ela foi deitando a vasilha com azeite nessas vasilhas vazias, e a palavra de Deus fala que o azeite foi se multiplicando até o ponto do azeite acabar. Aí a palavra de Deus fala, o que aconteceu? Que o profeta falou o seguinte, olha, com o dinheiro do azeite, é que a gente não tem muita noção, com o dinheiro dessa multiplicação, desse milagre, você vai pagar suas despesas pessoais, que foi oriunda do seu marido que faleceu, seu e dos seus filhos, e você vai ver o resto da sua vida. Então você percebe, aquela mulher, ela teve uma experiência de multiplicação, que não resolveu um problema momentâneo, resolveu o problema do resto da sua vida. Porque às vezes você chega para Deus, Senhor, resolve um problema meu. Aí ele resolve esse problema, mês que vem o problema continua. Então, o Senhor ele não está aqui para resolver as consequências ou sintomas de uma doença. Ele quer resolver a doença. Ele não quer resolver os sintomas da conta vermelha. Ele quer resolver o que na verdade está gerando essa conta vermelha. É isso que Deus faz, quando você depende. Mas você percebe, esse é o primeiro nível de multiplicação que nós precisamos experimentar. Porque essa multiplicação foi só para a mulher. Essa multiplicação não foi para outras pessoas, é uma multiplicação que tinha a ver para ela e os filhos dela. É esse tipo de experiência que você tem que ter, é o mais básico, mas é o fundamental, porque são essas experiências que você começa a confiar em Deus, que a sua fé aumenta, que a sua intensidade aumenta, que a confiança, a esperança, tudo isso aumenta com base nessas experiências pessoais, e foi o que aconteceu com ela. Mas nós precisamos entender que tudo acontece, meus irmãos, precisa ter um ambiente para que Deus multiplique, precisa haver um ambiente, existe um ambiente onde Deus possa gerar o quê? Um milagre. Então, existem na verdade 3 pessoas ali, ou dentro daquele ambiente, onde a mulher multiplicou o azeite, os 3 ambientes qual que era? Primeiro, quais eram as pessoas que estavam inseridas naquele ambiente? Era o profeta aqui representava o quê? Deus e a confiança daquela mulher em Deus, porque o profeta deu uma direção para ela, e ela não questionou a direção. Você imagina, estamos num jejum de 40 horas, e você precisa de um milagre assim, e aí chega o profeta e fala, ou chega o próprio Deus e fala para você, olha, você precisa de um milagre, então faz o seguinte, eu sei que sábado é o dia que você mais trabalha, mas você vai fechar a sua empresa, e você vai para o jejum de 40 horas, lá eu vou fazer um milagre. Foi o que o profeta falou para a mulher, e a mulher aceitou, seguiu a direção. Então, o primeiro aspecto que precisa ter um ambiente para que Deus libere milagre na sua vida e na minha vida, é você confiar em Deus, porque Ele vai dar a direção. O problema é que muitas vezes nós queremos entender a direção, e você jamais vai entender. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os seus pensamentos, porque às vezes você acha que Deus vai te abençoar da forma que você imagina, mas não é.
Ele vai te surpreender e Ele vai te abençoar. E quando Ele te surpreender, você fala assim, nossa, é infinitamente mais do que eu pensei que Ele poderia ter feito. Porque Ele vai te surpreender. O outro aspecto do ambiente, qual que era? Aquela mulher, ela tinha relacionamento com a vizinhança. Isso fala de pares. Então você percebe, o profeta fala assim, ó, você vai sair da sua casa e você vai para os vizinhos perguntar, ou pedir emprestado vasilhas vazias. Em outras palavras, aquela mulher, ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Você imagina se aquela mulher fosse uma mulher fofoqueira? Imagina se aquela mulher que fica falando mal de todo mundo, e fica fala da vida alheia. Quando ela chegasse lá para pedir a vasilha, provavelmente a pessoa não iria emprestar. Eu emprestar para essa mulher fofoqueira? Eu emprestar para essa mulher que um dia atrás me virou a cara para mim lá no mercado? Eu emprestar para essa mulher que um dia me chamou a atenção por conta daquilo não sei o quê, que não sei o quê? Então você percebe, a mulher, ela estava num ambiente, na verdade, de relacionamento. As pessoas queriam o bem dela e dos filhos dela. Então, o ambiente para que Deus opere o milagre é um ambiente onde tenha companheiros, onde você pode ter pessoas que vão se compadecer de você, porque se ela desfrutou de um milagre sobrenatural, é porque os vizinhos se compadeceram dela, e isso é um milagre. Tem células que tem líderes que não conseguem multiplicar sua liderança, ou não conseguem se tornar discipuladores, ou não conseguem ser promovidos na empresa, porque na verdade eles não fazem de alguma forma a política da boa vizinhança, ser um canal de bênção. O cara fez isso para mim, eu não vou fazer. Não, a palavra de Deus fala que você sempre tem que fazer o bem para as pessoas, esperando que Deus retribua. Por isso que muitas pessoas não conseguem promoção, por isso que as pessoas não conseguem ajuda. Por quê? Mas a mulher, você percebe, ela gerou um ambiente que, para que Deus operasse o milagre, as pessoas se compadeceram dela. Por que se compadeceram dela? Porque na verdade ela tinha um bom testemunho, ela ajudava, ela provavelmente orava, ela provavelmente, quando tinha condições financeiras, ela ajudava as outras pessoas, e por isso os vizinhos a ajudaram. Outra coisa que aconteceu aqui, ela tinha comunhão com os filhos. O que é comunhão? Sabe, com os seus discípulos. Então, por exemplo, deixa eu ler aqui o contexto aqui, 2 Reis 4:5 fala o seguinte: então a mulher foi para casa com os filhos, fechou, depois que o profeta deu a direção, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Então deixa eu te falar uma coisa para vocês, o milagre aconteceu na casa daquela mulher, porque os filhos tinham o mesmo coração que a mãe, porque eles tinham unidade com a mãe, porque na verdade, eu sei que muitas pessoas pregam isso, mas em nenhum momento você vê no texto falando que a mulher foi pedir vasilha para os vizinhos. Provavelmente a mulher deve ter ido na vizinhança, mas os filhos também foram na vizinhança. Mas o que a palavra de Deus fala? Que essa mulher, ela tinha comunhão com os filhos. Então você percebe, ela tinha uma comunhão perfeita com Deus, com as pessoas ao seu redor e com as pessoas abaixo de você, porque a palavra de Deus fala que o vinho acabou, foi porque os filhos não trouxeram mais as vasilhas, não foi a mulher que não trouxe a vasilha, porque a mulher estava na posição do quê? De derramar o azeite, os filhos estavam na posição do quê? De trazer o ambiente onde o azeite ia ser derramado. E por quê? Quem que deixou de trazer as vasilhas? Não foi a mulher, foi os filhos. Mas os filhos tinham uma limitação na sua liderança, por isso eles trouxeram poucas vasilhas. Aí é o entendimento, a compreensão de cada um. Mas esse é o primeiro nível de multiplicação que você precisa entender, porque no final a palavra, o Senhor fala: olha, você pega tudo que você pegou, você vende tudo, paga a sua dívida e vive o resto da sua vida. Quem que não quer um milagre como esse? Que resolva o problema. Você imagina, você está com a conta no vermelho. Teve um dia que o rapaz, já contei aqui o testemunho, o rapaz ele estava desesperado, ele precisava pagar o aluguel porque perdeu o emprego. Precisa pagar o aluguel, começou a pedir lá para mim. Eu falei assim: olha, mas deixa eu te falar uma coisa, eu acho que você precisa, quando a pessoa está desesperada, primeiro você resolve o desespero, depois você ajuda a pessoa. Eu falei assim: mas deixa eu falar uma coisa para você, o que adianta eu colocar aí 200, 300, 400 reais, porque amanhã a conta vai voltar a ficar negativa, então a gente precisa resolver o problema. Foi o que o Senhor fez com aquela mulher, ele resolveu o problema. Porque muitas vezes a gente trabalha, vai atrás das coisas para resolver o sintoma. E o sintoma, na verdade, sempre vai deixar você mais cansado, mais frustrado,
vai perder a esperança, vai perder a fé, porque o sintoma sempre vai aparecer se você não resolver a raiz do problema. E o Senhor, quando você gera todo esse ambiente de confiança, comunhão, de política da boa vizinhança, você pode ter certeza, você vai resolver a raiz do problema. E quando você resolve a raiz do problema, você deixa de ficar cansado, a esperança vai continuar, a visão sempre vai ser alargada, a sua fé vai ser uma fé crescente, e você sempre vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas esse é o primeiro nível de multiplicação que você precisa experimentar. Por que é o primeiro nível? Porque é uma experiência pessoal, é onde você tem uma experiência ao ponto de falar assim, não, Deus fez aquilo comigo, se Ele fez aquilo no passado, Ele pode fazer isso de novo. E todo mundo tem que ter esse tipo de experiência. E eu gostaria de falar o segundo, eu não vou conseguir falar dos três, também por conta do horário. O terceiro, Deus mudou o cronograma ontem, mas por conta do horário, eu vou falar esse terceiro provavelmente no próximo domingo. Mas eu queria falar o terceiro nível de multiplicação, ou o segundo nível de multiplicação. O primeiro nível de multiplicação e de bênção é aquele onde Deus faz algo para você. É para você, é só você que consegue testemunhar, mas você não abençoa outras pessoas. Assim como um casal, ele casa, eu não sei se você já teve experiência de você casar e não ter a condição de ir para a lua de mel, ou de pagar uma lua de mel. Tem pessoas que casam, já vai para casa onde já morava e resolve ali e tal. Isso é muito ruim isso. Não é muito ruim? Mas eu já fiz tantos casamentos, mas teve casais que não tinham assim condição de pagar uma lua de mel, mesmo que seja simples. E aí eu já tive situação de eu abençoar um casal, dele fazer a lua de mel dele, de ir para a praia, essas coisas. Mas assim, você percebe? Ali é uma experiência pessoal do casal. Acabou, mas ninguém sabe. Você vai compartilhar pro resto da sua vida. Nossa, minha lua de mel foi perfeita. Eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu comi. Mas você percebe? É uma experiência aqui entre o casal. Mas é essa experiência que vai levar a você ter outras experiências. E não abrir mão de confiar no Senhor. Davi, a palavra de Deus fala que Davi, ele teve, antes de lutar com Golias, a palavra de Deus fala que ele venceu um Golias, ele venceu um urso e um leão. Se você for ver o contexto natural, o urso e o leão é mais forte do que Golias, naturalmente falando, pela tamanho e tal, porque Golias ele sabia usar espada e tal, mas a palavra de Deus fala assim, eu matei um urso e matei um leão. Quem que sabia dessa experiência? Ninguém, só Golias, só Davi, mas foi essa experiência pessoal que levou ele a lutar com Golias, onde ninguém queria lutar, todos estavam com medo. Então você percebe? Por que você tem medo de liderar? Por que você tem medo de avançar? Por que você tem medo de prosperar? Por que você tem medo, às vezes, de abrir mão do CLT para o empreendimento? Por que você tem medo de pedir promoção para o seu um aumento salarial para o seu chefe? Porque você não teve experiências pessoais com o Senhor. Quando você começar a ter experiências pessoais com o Senhor, onde Ele te usa para fazer milagres e prodígios através da sua vida, você não vai ter medo de Golias, você não vai ter medo de empreender, você não vai ter medo de pedir promoção. Tem pessoas que têm medo, meus irmãos, de pedir, olha, eu preciso um final de semana que eu quero ir para uma conferência. A pessoa tem medo. Por que ela tem medo? Porque ele não tem experiências constantes com o Senhor. Então a primeira multiplicação é essa, são experiências pessoais que nós precisamos ter. E eu quero falar da segunda, porque a segunda é uma experiência maior. Por que é a experiência maior? A palavra de Deus fala que tem diversos tipos de dons, mas existe um dom que é maior que o outro. Então, por exemplo, o dom de falar em línguas é muito bom, mas existe um dom que é maior que o de orar em línguas. Qual que é? De interpretação de línguas. Por quê? Porque esse dom edifica toda a igreja. Se eu começar a orar em línguas aqui e falar assim, irmãos, acabamos o culto. Que negócio é esse? Eu não entendi nada, porque só edificou a mim mesmo. Agora, quando existe um dom onde toda a igreja é abençoada, você pode ter certeza, isso é maior. Então, existem milagres, existem bênçãos que são maiores do que as outras. Qual que é? É quando, na verdade, você é usado para abençoar outras pessoas. Eu gostaria primeiro que você, lá em João capítulo 17, verso 20 a 23, eu não sei se você sabe, a única oração, ou as poucas orações que Jesus fez em relação aos seus discípulos, foi orar pela unidade. E como que foi? Foi o seguinte, ele fala, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim,
por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como eu e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, e também sejam eles para nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles tenham transmitido a glória que tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e eles em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amasses como também amasses a mim. Qual foi a única oração que o Senhor ele orou em relação aos seus discípulos? Que eles sejam um. Qual que é a coisa que geralmente a mãe mais pede, ou ela trabalha para dentro de casa? Um ambiente de harmonia, que é muito ruim quando o pai e a mãe tem que ficar interferindo na briga dos filhos. Aí você é a favor de um injustiçou o outro, aí você vai no outro, assim, você percebe? E a mãe, uma mãe sábia, ela sempre vai trabalhar para que a casa tenha um ambiente de harmonia, que ela tenha a sabedoria de lidar com os conflitos dos filhos, e que os filhos não fiquem um contra o outro, e que os filhos não vejam o conflito que ela tem com o seu cônjuge. Isso é um ambiente de unidade. A palavra de Deus fala que essa unidade é que gera o quê? Perfeição. Então a palavra de Deus, o que o Senhor está falando? Quando esses discípulos forem um, quando eles forem um só corpo, eles se tornarão o quê? Perfeitos. Ninguém vai encontrar defeito neles. Então, na verdade, a unidade gera perfeição. A unidade que gera o quê? O corpo. Então, mas para nós sermos um corpo, você não pode ser a mesma pessoa. Quando você casou, você se casou para ser um só corpo com o seu cônjuge. Mas quando você se casou, vai haver um processo para que você se torne uma só pessoa, porque você não pode ser mais o mesmo, porque você se casou com uma pessoa, e por conta disso, os dois precisam mudar para sermos um só corpo. E quando há essa mudança do homem, há essa mudança da mulher, dentro do casamento, para que conquiste coisas maiores, a palavra de Deus fala, isso é perfeição. E quando vem o filho, o que acontece? Vai precisar haver outra mudança, da mulher, do homem e dos filhos. O que vai acontecer? Perfeição. Então a unidade vai trazer o corpo perfeito, mas para que o corpo se torne perfeito, você não pode ser a mesma pessoa. Por isso que a maioria dos conflitos que tem em casamento, é uma pessoa que casou e continuou sendo a mesma pessoa durante anos e anos. Elas são casadas, mas não são perfeitos. O que é perfeição? É unidade. Por isso que elas não prosperam muito, por isso que elas não conseguem conquistar muitos. Por quê? Porque há divisão ali. Mas a palavra de Deus fala que na unidade, Jesus falando, para que eles sejam um, e nós podemos encontrar o que? A perfeição. Então, Jesus, ele só poderia ter uma equipe perfeita, se essa equipe tivesse o mesmo coração. Esse é o princípio para você. Você só vai ter uma família perfeita, se essa família tiver o mesmo coração, for um só corpo. Todos são limitados, todos têm problemas, mas a perfeição está onde? Na unidade. Então nós somos uma igreja de vencedores, mas temos defeitos, e nós temos falhas. Aonde que está a perfeição? Na unidade. É o que o Senhor estava falando aqui. Então, quando uma pessoa entende isso, ele sempre vai ser instrumento de perfeição. E aí eu queria falar então do outro nível da multiplicação, para nós encerrarmos. A palavra de Deus fala lá em João 6, que teve uma história onde Jesus ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. E quando ele foi multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, lá em João 6, não precisa abrir, fala que Jesus estava pregando lá para a multidão, e tinha só de homens, 5.000 homens, tinha 5.000 homens, se a gente for contar entre filhos, e provavelmente tinha mais de 10.000 pessoas. Aí a palavra de Deus fala que estava entardecendo, e as pessoas querendo ir embora, estava com fome. Aí lá no verso, Lucas capítulo 9, 12, um dos discípulos chega para Jesus e fala assim, abre lá, Lucas capítulo verso 9. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e disseram, despede-se a multidão, para que indo às aldeias e campos das vizinhanças, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. O que Jesus fala assim? Não, primeiro que se eles chegarem até onde eles têm que ir, eles vão morrer de fome, mas nós não vamos despedir as pessoas ou mandar as pessoas embora, porque nós não temos dinheiro. Esse foi o primeiro argumento de um dos discípulos. Aí lá em João capítulo 6, verso 7, é um outro argumento.
Essa história é compartilhada em Mateus, Marcos, João. E aí fala, respondeu Felipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Aqui é um outro contexto, uma outra ótica. Aí vem um outro discípulo e fala assim, olha, porque Jesus fala assim, olha, então você manda o povo embora. Um dos discípulos, não vamos mandar embora não, porque se eles mandarem embora, alguns vão poder morrer de fome. Aí vem um outro discípulo assim, mas espera lá, se a gente for comprar pão, a gente tem que pagar quanto? É 200 denários. 200 denários, meus irmãos, na Bíblia, o contexto aqui naturalmente falando, um denário representava o quê? Um dia de trabalho. Então, quantos denários que eles precisavam para alimentar todas as pessoas? O cara falou aqui. O cara era bom, o cara era um comerciante muito bom, porque ele viu ali e falou assim, a gente precisa de 200 denários. Esse é um bom empresário, né? Visionário. Então, se um denário representa um dia de trabalho, 200 denários representa quantos dias de trabalho? 200 dias de trabalho. Então, qual foi a conclusão? A gente não tem esse dinheiro, nem os discípulos, nem a multidão. Deixa eu te falar, esse sempre é o argumento que nós temos para parar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. São coisas naturais, é dinheiro, a pessoa não responde, tal, não sei o quê. Mas o que Jesus falou? Eu não sei se está nesse conto, vai no verso 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, vamos lá, 9. Está aí o rapaz, que tem 5 pães de cevados e 2 peixinhos, mas isso é para tanta gente, verso 10. E disse Jesus, faça o povo assentar-se, pois havendo naquele lugar muita relva, assentava-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes que também queria. Eu não vou ler aqui o contexto. Mateus capítulo 14, verso 16. Lá em Mateus 14, 16, antes de todo esse contexto dele orar e agradecer o pão, ele pega e fala assim para os discípulos, Jesus, eu não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro para sustentar essa multidão. Aqui, vamos mandar o povo embora. Aí a palavra de Deus fala que Jesus ele chega para os discípulos e fala o seguinte, Mateus capítulo... Não, Jesus, porém, lhes disse para os discípulos, não precisam mandar o povo embora, dar vocês a eles o de comer. É a mesma coisa que você chega para o seu patrão, eu não sei se você já chegou no trabalho, você tinha que fazer um relatório, e você fala assim, olha, eu preciso fazer um relatório, eu não tenho condição de fazer esse relatório. O fulano tinha que fazer tal, ele falou assim, faz você. Mas eu não sei. Não, faz você. É a mesma coisa quando você traz um problema para uma pessoa, você traz um problema para o seu pai resolver, e o pai fala, resolve você o problema. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Já aconteceu com você? Você resolve, o seu funcionário leva um problema para você como dono da empresa a resolver, ele fala, resolve você o problema. Foi o que Jesus falou para os discípulos, resolve você o problema, dar vocês eles o que de comer. E aí eu quero falar, meus irmãos, que é o segundo nível, onde nós precisamos entender a lógica da bênção de Deus nas nossas vidas. Porque no reino natural, quanto mais você gasta, menos você tem. No reino espiritual, aliás, quanto mais você gasta, menos você tem. Agora, no reino espiritual, quanto mais você gasta, mais você tem. Aí o que a palavra de Deus fala? Que veio um rapaz, um garotinho, que deu tudo o que ele tinha. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Aí perguntaram, mas não é para muita gente esses 5 pães e 2 peixes? Era. Aí o que o Senhor Jesus falou? Quem que multiplicou os pães? Meus irmãos, foi Jesus? Não foi. Quem que multiplicou os pães? Foram os discípulos de Jesus. Quem que deu pão para multiplicar? Foi os meninos, aquele garotinho. E quem que começou a oração de multiplicação? Aí foi Jesus. Então você percebe? Deus ele sempre vai usar você para que a unção de Deus flua através da sua vida, para que você seja canal de bênção. A palavra de Deus fala que Jesus, volta lá no João capítulo 6, eu acho que verso 11. Verso 11.
Eu vou falar aqui, eu estou falando aqui, os versículos não estão aqui, mas a palavra de Deus fala, meus irmãos, que Jesus, ele vai lá, ele pegou o pão, como fosse esse. Cadê? Ah lá, então Jesus pegou o pão, como se fosse esse, ele levantou as mãos e fez o quê? Nós vamos entender o princípio, porque muitas vezes você não tem, porque você não entendeu o princípio. Ele pegou o pão e fez o quê? Agradeceu ali. Então tomou o pão, faz o quê? Tendo dado graças. Em outras versões fala, ele abençoou. Essa versão aqui está dizendo que ele deu graças. Quando ele deu graças, o que ele fez? Ele deu os pães para cada discípulo. Pega aqui o Elvis, pega aqui um pão aqui, ó. Aí ele deu um pão para o Elvis, ele deu lá um pão. Aí ele deu lá um negócio para o Note, aí ele deu lá um negocinho de uva lá para isso. Aí ele deu. Então o que ele fala? Senhor, obrigado. Obrigado. Isso aqui não dá para comer não, viu? Ele falou assim, Senhor, obrigado por essa cela que não responde, porque ela é limitada. Senhor, obrigado por esses poucos recursos que eu tenho na conta. Aí deu lá para ele. Aí tinha outra aqui, Senhor, obrigado, porque eu não tenho condição de ter filho, mas eu tenho vida, obrigado pela vida. Aí deu para multiplicar. Aí depois que ele deu, o que os discípulos tinham que fazer? O que os discípulos tinham que fazer, meus irmãos? A palavra de Deus fala que os discípulos, eles pegaram aquilo que Jesus deu para a mão deles, ia dando um para um. E quando eles estavam dando, o que acontecia com aquele pão? O pão ia multiplicando, o pão ia multiplicando. Então a multiplicação não veio das mãos de Jesus, a multiplicação veio das mãos de quem? Dos discípulos. Mas quem que foi abençoado? Todos. Por quê? Porque os discípulos entenderam que a bênção, agora, entenda o princípio, o que Jesus quis ensinar para os discípulos? Tudo que Deus vai fazer, meus irmãos, está na sua mão. O Senhor não multiplica nada do zero, porque 100 vezes zero é zero. Ele vai multiplicar o que você tem na mão. Se é pequeno, vai se tornar imenso, mas Ele vai multiplicar. E a palavra de Deus fala que os discípulos foram dando, estão dando. O que os discípulos fizeram? Eles simplesmente seguiram a direção de Deus. Esse é o maior milagre do que o primeiro, porque você está abençoando quem? O corpo. E é interessante, qual que é o princípio aqui? Dar graças. Meus irmãos, por que tem células que não multiplicam? Porque eu não estou falando aqui do contexto aqui, eu já lidei com isso, muitos anos atrás. É quando o discipulador, ele não tem um coração agradecido pelos líderes que ele tem, mesmo os líderes não conseguindo frutificar como eles deveriam frutificar. Quantas vezes eu já lidei com o discipulador e falei assim, pastor, esse líder, pelo amor de Deus, ele não dá conta, é melhor tirar ele. Eu falei assim, não, você não vai remover ninguém. Se Jesus não removeu nem Judas, eu vou remover o cara porque ele não tem capacidade, não tem habilidade? Não removo ninguém. Mas era impressionante que foi um embate muitos anos atrás que eu tinha com esse discipulador, e ele falou assim, não, porque ele não faz, ele não me honra, que não sei o quê, que não sei aonde. Você percebe? Ele não abençoava o que ele tinha. E porque ele não abençoava o que ele tinha, o que acontecia? O pão ou a célula na mão daquele líder não multiplicava. Por quê? Porque na verdade o discipulador, o obreiro ou o líder que deveria dar graça e abençoar o filho não prospera. E aí o que eu fiz naquele contexto? Chegou um momento que eu fui chegou um momento que peguei o líder lá do discipulador e falei assim, olha, então faz o seguinte, vai andar com uma outra pessoa. Aí ele foi andar com uma outra pessoa. Aí o que aconteceu quando ele foi andar com uma outra pessoa? Ele se tornou um discipulador. Qual que era a diferença de um dos outros? A diferença é que aquele discipulador, ele não conseguia enxergar, agradecer aquilo que Deus deu para ele. Era um líder que tinha limitações? Era. Mas o discipulador também tinha limitações, porque se ele não tivesse limitações, ele ia investir no líder. Você percebe? É a mesma coisa. Por que você percebe que tem pais que os filhos prosperam e pais que os filhos não prosperam? Porque o pai abençoa o filho, o pai agradece a Deus pelo filho, não fica, pelo amor de Deus, esse meu filho que só me dá problema, esse filho que só me dá... Você percebe? Esse é um princípio. Esse princípio que na verdade quebra ou paralisa a multiplicação de Deus na sua vida. Então, o que eu estou falando aqui, quando um discipulador ele chega no nível aqui como igreja e fala, Senhor, obrigado por essa célula, obrigado por esses membros, eu sei que eles não respondem, mas glória a Deus que eu estou aqui para alimentá-los. Essa é a função do pastor, eu não estou aqui para apontar erro. Meus irmãos, tem pessoas que chegam aqui para mim e ficam assim, pastor, me fala, tem alguma coisa errada, fala para mim, eu preciso mudar, preciso melhorar. Eu dificilmente fico apontando o erro de pessoa, porque quando você faz isso, você gera o quê? Intimidação. Você imagina que um líder vem para mim e fala assim, pastor, tem alguma coisa errada na minha liderança? Eu falo assim, tem.
você é displicente, você chega atrasado, você é mau caráter, você não ora. O cara, ele nunca mais vai liderar uma célula. O que eu falo? Eu falo, não, meu irmão, vai, depois a gente conversa. Mas você vai orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou passando por uma dificuldade financeira para reformar a igreja. Mas, Senhor, eu tenho a palavra e tenho o Senhor. Eu não preciso de mais nada. Se o Senhor me deu essas pessoas, é porque o Senhor quer aumentar a minha fé através dessas pessoas. Senhor, obrigado pelo meu filho. Pior, assim, eu sei que meu filho está na droga, meu filho está passando por dificuldade, mas é o meu filho, foi o Senhor que me deu. Senhor, eu te dou graças por ele. Então você percebe que quando você agradece o pouco, ou às vezes o pouco que muitas vezes você menospreza, você impede o Senhor de multiplicar as coisas na sua própria vida. Essa é a principal bênção da multiplicação que nós temos. Por quê? Porque dessa forma o corpo é abençoado. Mas quem foi que deu o pão e o peixe? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tinha 5.000 homens. Você acha que ninguém tinha comida ali? A gente foi nos legendários lá num tempo atrás. E teve um momento lá que o povo tinha comida. Aí teve uma hora assim, quem está disposto aqui a dar comida aqui para aqueles que não têm? O povo já escondeu, deixa eu comer, acabou, falou antes. Mas deixa eu falar uma coisa para você, isso é o princípio da unidade. Se precisar passar por restrição em detrimento da equipe, eu vou passar. O que aquele, meus irmãos, a palavra eu falo aqui, não tinha ninguém, não é possível. Eu não consigo acreditar que no meio de tudo aquilo lá não tinha ninguém que tinha. Mas a palavra de Deus fala que o menino foi lá e levou os 5 pães e os 2 peixes. De 5.000 pessoas, só tinha um jovem que tinha o mesmo coração que Jesus. Um único jovem que tinha o mesmo coração e era um com o próprio Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que 5.000, ou não, 10.000 foram abençoados, mas só um foi aperfeiçoado. Quem que foi aperfeiçoado naquela experiência? Somente o jovem, que deu tudo aquele que tinha. E a palavra de Deus fala que todos se fartaram, inclusive o jovem. O que é se fartar, meu irmão? Alguém que já foi no churrasco e você sabe, parece que você comeu um búfalo, comeu um boi. Esse era o sentimento que todo mundo tinha depois de comer, porque todos ficaram fartos, cheios. O menino deu, provavelmente com fome, porque geralmente o jovem tem mais fome do que o mais velho, né? Questão de hormônio, disposição, faz mais coisa, tem mais fome. A palavra de Deus fala que ele deu tudo o que ele tinha, e porque ele deu tudo o que ele tinha, todos foram saciados, inclusive ele. Todos foram abençoados, mas ele foi aperfeiçoado. O que é ser aperfeiçoado? É quando você é alargado na sua visão, é quando a sua fé expande, é quando você tem experiências para testemunhar a rodo daquilo que Deus fez através da sua vida. Esse é o principal instrumento, esse é o principal bênção da multiplicação nas nossas vidas. É quando você é instrumento para abençoar o corpo. E a palavra de Deus fala que sobraram 12 cestos. Cada um fala que é um para cada dos discípulos, mas pode até, porque a palavra de Deus fala que Deus ele não deve nada a ninguém. Que ele é injusto, ele não é injusto. Tem pessoas que falam que daqueles 12 cestos era um para cada discípulo. Mas eu também acredito que ou a metade daqueles cestos foram para o garoto, ou a maioria daqueles cestos foram tudo para o garoto. Por quê? Porque aquele que semeia pouco, muito vai colher. Então, eu entendo também que possa ser que aqueles 12 cestos não foram para os discípulos, foram para quem? Foi para o garoto que deu 5 pães e 2 peixes. Porque Deus ele não deve a ninguém. E qual que é o princípio? Quanto mais você dá, mais você recebe. A mulher que nós estávamos falando da botija de azeite, a mulher estava falando que ela estava com a botija com azeite. Quem que multiplicou o azeite? Foi ela. Ela que derramava, e quanto mais tinha vasilha, mais azeite transbordava. Então você percebe que para haver multiplicação, para haver crescimento, para haver prosperidade, todos precisam ter o mesmo coração, porque é nessa hora que o diabo vem e se levanta contra a igreja local, ele vem e se levanta contra o seu casamento, ele vem e se levanta trazendo às vezes divisão contra os seus filhos, contra o seu cônjuge, contra a sua célula, e é nessa hora que o mover de Deus para, é nessa hora que o pão para de multiplicar, é nesta hora que o azeite para de cair na sua vida. Eu sei que você precisa de um milagre, eu também preciso de um milagre, mas para que o milagre aconteça, primeiro você precisa reconhecer, eu tenho algo que até então eu menosprezava. O que é? É uma célula que não responde,
é um empreendimento que está na UTI, é uma vida profissional que não vai para frente, ano após ano eu não consigo promoção, todo ano vem pessoas na minha frente e ganham a promoção que deveria ser, alguma coisa está errada. Mas deixa eu te falar, a coisa errada não está em terceiro, está em você. Você pode ter certeza, Jesus agradeceu, mas os discípulos foram lá e multiplicaram aquilo que Jesus deu para ele. E o que Jesus deu para os discípulos era muito pouco. Mas pela disposição dele dar, o que aconteceu? Multiplicou. E aquele menino que deu 5 pães e 2 peixes, provavelmente ou ele levou todos os cestos para casa, ou ele levou pelo menos um cesto para casa. Por quê? Porque Deus não deve a ninguém. Eu quero perguntar para você, tem alguma coisa que Deus precisa multiplicar na sua vida? Isso é muito bom, mas existe uma bênção que é ainda maior. Você gostaria de ser instrumento para abençoar o corpo, a igreja de Deus? Porque a palavra de Deus fala, quando você faz isso, o desfrute, o despojo é muito maior de uma experiência pessoal. Vamos estar aí da oferta do prédio, você pode ter certeza. Eu não tenho como recompensar e também não vou ficar indo atrás do que cada um deu, mas você pode ter certeza, o Senhor vai te recompensar. Aquele garoto, porque tinha um coração sensível, da mesma maneira que Jesus tinha, nem os discípulos tinham sensibilidade, ele deu tudo o que tinha, e porque ele deu tudo o que tinha, ele foi instrumento para abençoar mais de 10 mil pessoas, mas somente ele foi alargado, abençoado. E isso é o que eu quero para você nesse segundo semestre, que você possa ter muitas e muitas experiências com o Senhor, sabe, que você possa ver o azeite derramando sobre a sua casa de uma forma sobrenatural, que você possa prosperar, avançar como nunca antes, mas que isso venha a ter um propósito. Qual que é o propósito? De confiar no Senhor, entender que o Senhor vai te colocar para você estar à frente de coisas muito maiores do que somente o seu casamento. O seu casamento vai ser alargado, mas a igreja vai ser abençoada. E o reino de Deus vai avançar quando você entender esses 2 princípios. Gostaria que o pessoal do louvor subisse. Mas, meus irmãos, eu gostaria de louvar o Senhor. Eu gostaria que você tivesse uma experiência com Deus. Olha, eu não sei qual foi o motivo que você não conseguiu ver no jejum, mas as palavras foram gravadas. Eu mandei o esboço também. Ouça, porque assim, é uma conexão. Mas assim, aquilo que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida, como eu falei ontem à noite, todo mundo geralmente tem. A palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição. Então todo mundo passa por aflição. Uma aflição na vida financeira, uma aflição profissional, uma aflição familiar, uma aflição emocional, no âmbito da saúde. Mas é interessante que quando Deus ele entra e ele opera um milagre, ele resolve todos os seus problemas. Então não menospreze a única pessoa que pode resolver todos os seus problemas. Não abra mão de ser canal do Senhor. Por que eu estou dizendo aqui? Quanto mais você ser usado pelo Senhor, mais vida, mais unção, mais prosperidade, mais tudo do Senhor você vai ter aqui. Como eu falei, Jesus não multiplicou o pão, Jesus ele só deu graças. Então, que hoje você possa dar graças, mas que o Senhor possa colocar nas suas mãos, e através das suas mãos, que é a vida, é a bênção do Senhor, mas através das suas mãos, você possa desfrutar da prosperidade, da multiplicação que Deus tem para você. Mas Ele vai fazer através de você, mas você precisa desejar. Qual que é o primeiro sinal de desejar? Agradecer. Senhor, obrigado, oportunidade. Até então eu estava reclamando por isso, nunca mais eu vou reclamar. Que o reclamar, a murmuração, é como você, na verdade, impedisse o Espírito Santo de agir. É como você pegasse a mangueira da prosperidade, desse o nó, e a prosperidade não vem mais. Mas quando você agradece e reconhece que em você não há condição, mas no Senhor há toda a suficiência, Ele vai te usar. E através de você, as coisas vão se multiplicar. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar conhecimento, Ele vai trazer conexões na sua vida, Ele vai fechar uma porta e vai abrir uma porta ainda maior. Creia nisso, creia, não duvide. Você pode ter certeza, Ele já agradeceu. Pastor, como você sabe que Ele já agradeceu? Porque a palavra de Deus fala que quando Ele foi na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você, ali era um sentimento de gratidão.
Então agora é com você. Ele já deu pão para você. Ele já te deu 5 pães. Ele já te deu esses 2 peixinhos. Agora basta você o quê? Seguir a direção. Qual que é seguir a direção? Compartilha. Quando você compartilha aquilo que Deus deu para você, Ele multiplica aquilo que você compartilha. Quando você compartilha algo para a célula vai crescer, Ele vai te dar outra célula. Quando você tem um empreendimento, e você entendeu que esse empreendimento é para que vidas possam ser abençoadas, para que jovens venham crescer, avançar, sem abrir mão dos valores, você pode ter certeza, Ele vai te dar outro empreendimento, outro, e vai começar a crescer, por quê? Porque você compartilha, você não retém. O que retém é do inferno, o que retém é natural, mas o que compartilha é sobrenatural, o que compartilha é celestial. Por isso que o Senhor falou: eu dei do meu próprio filho o melhor, para desfrutar do verdadeiro amor. E que hoje você possa ter essa experiência. Nós vamos estar louvando, mas eu não sei qual a situação, qual a sua esperança, mas como igreja, nós temos um alvo: vamos crescer muito, vamos multiplicar muito. Nós vamos multiplicar a sua vida financeira, vai multiplicar o seu empreendimento, vai multiplicar o seu salário, vai multiplicar a célula. Eu não sei o que você tem nas mãos, vai multiplicar, mas você precisa entender: o poder, na verdade, já foi liberado sobre você. Não menospreze o pouco, porque é do pouco que o Senhor vai fazer o quê? O muito.